Fala galera, beleza? Aqui é o Rafael Barbosa, estamos aqui para mais um vídeo para falar sobre o Bonfire, né? Então, semana passada a gente publicou aí um vídeo falando sobre as novidades do 3.0, qual foi sua motivação e etc. E pedi ali algumas sugestões de assunto para próximos vídeos, né? E então, o David Araújo aqui comentou em minha publicação lá do LinkedIn, pedindo aqui no futuro trazer um exemplo de Tower Defense. Então eu achei bem interessante a ideia. É um tipo de jogo que eu não tinha nem pensado em fazer ou trazer aqui. Então achei um desafio legal. Falei, é possível fazer, então vamos tentar fazer algo aqui. Então vamos tentar trazer aí nesses próximos vídeos uma implementação aí de um jogo do tipo Tower Defense, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso em um vídeo só, mas vamos tentar. Então, para quem não sabe aí o que é o Tower Defense, né? Basicamente é esse estilo de jogo aqui. Acho que alguns de vocês, a grande maioria das pessoas já devem ter jogado em algum momento esse tipo de jogo. Então, basicamente existe uma lanezinha aqui, um caminho, né? Um path aqui. E os inimigos, os bichos vão aparecendo e você vai posicionando torres. Alguns jogos são torres, alguns jogos são personagens que você pode ir colocando aqui na beira do caminho, na qual ataca, né, esses inimigos que vão aparecendo para impedir com que eles cheguem até o final do caminho, né? Então, se chegar uma certa quantidade de inimigos nesse caminho aqui, digamos que é a sua vila, sei lá, depende do contexto ali da história do jogo, se chegar uma certa quantidade de vilões aqui, você acaba perdendo. Então, o seu objetivo aqui é impedir que esses inimigos que surgem no caminho aqui consigam alcançar o final. Então, você vai encaixando aqui personagens ou torres e vai dificultando e matando esses bichinhos aqui. Show de bola. Então vamos tentar criar esse projeto. Primeiro a gente tem que pensar aqui no sprite sheet, né? Então eu vou usar esse sprite sheet aqui, inclusive até uso no próprio exemplo do Bonfire. Então eu gosto muito desse carinha aqui. Ele é meio desproporcional, o tileset do mapa com o personagem, né? O mapa, as coisas são pequenininhas, os personagens são maiorzinhos, mas eu acho muito bacana, muito legal ele. Ele é bem agradável, bem bonitinho o layout dele. E o que eu mais curto é os personagens, né? Então, eles têm aqui o sprite sheet de animação dos personagens, de vários estilos de personagem. Tem animação para todas as direções, para cima, para baixo, nas diagonais, para um lado e para o outro. Tem um guerreiro, tem um arqueiro, tem um mago. Inclusive tem base aqui, ó, dos personagens peladinhos aqui. Orc, branco, várias cores, na qual, se você tiver criatividade, quiser brincar aí, você pode pegar a base dos personagens e criar suas próprias roupas, seus próprios personagens com base nesses carinhas que ele já criou. Então esse sprite sheet aqui, né, do Shade, é bem bacana, bem bacana. E eu decidi usar ele por ser um pouco mais fácil de ter usado ele também, então vai ser mais tranquilo. Então vamos lá. Então o primeiro passo aqui, vamos abrir o VS Code. Tentar criar um projeto aqui do zero. Tá aberto aqui a documentação do Bonfire. Vamos aqui, New Project, Application, vou aqui em Tutorial, vou criar o projeto aqui, vou chamar de Bonfire Defense. Show de bola. Então espera aí o VS Code trabalhar, executar o comando flutter create, criar nosso projeto. Tá lá, rapidinho. Vamos adicionar a dependência do Bonfire, né? Flutter pub add Bonfire. Show de bola. Teoricamente ele adicionou aqui a linha de dependência do Bonfire. Vamos dar uma verificada, né? Boa. Vou arrancar esse corpetinho aqui. Nós não vamos usar. Excelente. Depois a gente apaga tudo isso aqui. Então aqui nós temos aqui o templatezinho aqui, né? Que é criado quando a gente cria um projeto do zero. Vou apagar esse My Homepage aqui. Vou criar um novo arquivo chamado Game. E aqui eu vou criar a tela onde vai ficar o widget do Bonfire, né?
Vou criar como stateless por enquanto, mas provavelmente lá para frente a gente vai acabar querendo transformar isso em um stateful, poder criar um controller, etc. Mas acho que por enquanto tá ok. Então vamos chamar aqui de Bonfire Defense. Beleza. Então vamos pegar esse carinha, colocar aqui como home do Material App da nossa aplicação. Ok, vamos importar ele. Ctrl S. Show de bola. Então aqui eu vou chamar aqui o nosso Bonfire Widget. E o primeiro parâmetro que ele pede aqui como obrigatório é o mapa. Então, se a gente pode dar um game map. Não. Então vamos usar aqui o padrão. World Map by Tiled. Então esse carinha aqui é um componente na qual ele renderiza o mapa a partir do Tiled, né? Então se vocês entrarem aqui, é nada mais do que uma extensão aqui de World Map, que é o que ele espera aqui, né? Então eu criei essa implementação aqui na qual carrega e exibe um mapa a partir de um arquivo do Tiled, né? Que é um programa que nós vamos ver aqui, mas nada impede de você criar um mapa do jeito que você quiser, né? Você pode criar sua classe aqui, estender de World Map e ter todos esses parâmetros aqui que são obrigatórios, né? Então eu posso até fazer depois um tutorial explicando mais como fazer, mas basicamente aqui você só tem que carregar o mapa de alguma forma, né? E preencher os tiles. Então, o que são os tiles? Tiles é nada mais do que cada quadradinho ali do mapa, né? Então, de alguma forma você tem que carregar esses tiles, montar essa moda que representa cada quadradinho do mapa e preencher. Simplesmente isso já vai começar a renderizar esses tiles. Então esse cara aqui basicamente ele vai ler o arquivo do Tiled, interpretar todo o sistema de colisão, posição, os sprites e tudo mais, e montar bonitinho aquela lista de tile model ali e preencher. E assim vai funcionar bonitinho. Então boa. Então vamos usar aqui o Tiled. E o parâmetro que ele pede aqui é basicamente o path, né? Então qual o caminho aqui do mapa, né? Então teve uma pequena atualização. Então agora, em vez de pedir diretamente o arquivo, né, ele pede um Tiled Reader, né? Então aqui você pode usar ele, ler o Tiled a partir do assets, que é basicamente o arquivo local no projeto, ou network, né, que é a partir de um URL. Então antes não estava muito explícito isso, esperava uma string e muitas pessoas não sabiam que podia carregar através de asset ou network. Então foi criado esse reader aí para poder deixar o código mais organizado, mais coerente e mais explícito as possibilidades de carregamento de mapa a partir do Tiled. Então vamos usar o assets e agora vamos criar esse mapa, né? Então o famoso Tiled, tanto estou falando aqui, é basicamente esse programinha aqui. Então é um programa open source que você pode contribuir caso você queira fazer uma doação e tudo mais, e é um projetinho muito da hora. Basicamente ajuda ali você criar mapas para jogos 2D de forma bem fácil e intuitiva ali. Então vamos criar nosso mapa. Então clica em novo mapa, ele aparece esse diálogozinho aqui com as configurações do mapa, como você quer criar esse mapa, né? Então aqui eu não mexo nada, deixo aqui ortogonal, aqui é o formato do arquivo que ele vai gerar lá, né? Você pode usar o Base64 caso queira usar comprimido, mas o Bonfire consegue ler também, mas eu recomendo você usar o CSV mesmo, direita abaixo, e aqui o tamanho, né? Então quantos blocos, quantos tiles você quer no seu mapa, né? Então 20 blocos de largura e 10 de altura, pode deixar, tá ok. Aqui é a largura e altura do tile, né? Do seu sprite sheet. Então se o sprite sheet você baixou lá no site, então por exemplo esse que vai usar aqui no projeto, que eu tenho ele aqui, esse sprite sheet
esse tile aqui, a configuração da imagem, cada quadradinho desse é 16 por 16 pixels. Então, aqui eu tenho que deixar 16 por 16 pixels. Então eu aperto OK. E aqui ele carrega aqui a visualização de criação do mapa, né? Então aqui basicamente está seu mapa, cada tile aqui, né? Cada quadradinho. E a gente vai preenchendo esse mapa aqui com um tileset. Então nós vamos criar um tileset, um novo conjunto de blocos. A gente vai usar basicamente com base em imagem conjunto de blocos. E vamos procurar aqui aquela imagem, né? Mas primeiro, antes disso, né, para evitar problemas de criação de arquivo, de caminho e tudo mais, vamos pegar o nosso mapa. Vou dar um Ctrl C aqui. Vamos lá no nosso projeto. Criar logo aqui a pasta Assets. Dentro da pasta Assets tem que ter a pasta Image. Isso aqui não foi o Bonfire que definiu, né? Isso aqui é o padrão do Flame. Então todos os sprites, como o Bonfire usa o Flame, né? Então o recurso que o Flame nos disponibiliza ali para carregar imagens, ele pede obrigatoriamente que esteja nesse padrão. Então, por conta disso, o Bonfire também tem que ter para poder carregar. E eu vou criar mais uma pasta aqui chamada Map. E aqui eu vou centralizar todos os arquivos de mapa, só para deixar um pouco organizado. Então a gente vai criar um mapa todo aqui dentro, né? Utilizando os arquivos aqui de dentro, tudo para ficar com os caminhos corretos, né? Porque se você criar um mapa, salvar o mapa aqui dentro, mas a imagem estiver dentro de documentos ou qualquer outro lugar no seu computador, dentro do arquivo de edição do mapa, vai estar referenciando o caminho da imagem até seu computador. E o projeto não vai conseguir ler, né? Então todos os arquivos têm que estar dentro do projeto, dentro de Assets. Então vamos voltar aqui, novo conjunto de blocos, explorar. Aí agora vamos lá, documentos, Flutter Project. Opa, não está aqui. É documentos, tutorial, Bonfire Defense, Assets, Image Map. E aqui a nossa imagem. Salvar como? Então eu quero salvar lá, no mesmo lugar, né? Dentro do projeto. Opa. Tutorial, Tower Defense, Assets, Image Map. Aqui dentro. Você pode renomear, mas eu vou deixar a original mesmo aqui, que é a sugestão. E aqui pode ser que a primeira vez que você tenha criando o projeto, ele vai estar como aqui XML. Só que o Bonfire tem suporte a ler no formato JSON. Então você marca aqui formato JSON e vai colocar essa extensão aqui .tsj, beleza, pode deixar sem problemas. Ele cria essa extensão com esse nome diferente aqui, mas é um arquivo JSON. Clicou em salvar, ele vai abrir mais uma abinha aqui, né, que é basicamente aqui a área de configuração do seu tileset. Então aqui você pode clicar em algumas coisas aqui, por exemplo, e aqui configurar colisões, né? Você consegue aqui adicionar algumas formas geométricas aqui, quadrado, círculo ou um polígono mais complexo, para definir a área de colisão de cada tile, caso necessite. Nesse caso, nesse momento aqui, eu acho que nesse projeto nós não vamos usar isso. Então eu posso fechar aqui. Beleza. Deveria estar aparecendo aqui, porque não está. Deixa eu clicar em adicionar. Cliquei aqui em novo conjunto, ele já não atribuiu o projeto. Isso é muito estranho. Eu acho que se eu clicasse aqui, ele ia criar e já ia atribuir. Mas acho que se eu clicar, arrastar e colocar aqui, ele atribuiu. Beleza. Então, quando vocês forem fazer, é bom vocês irem por esse íconezinho aqui, né? Mas caso não apareça aqui no atributo, você pode ir lá no arquivo que criou e arrastar para dentro aqui que ele vai atribuir ao mapa. Então, perfeito. Aí agora a gente pode selecionar os carinha que a gente quer aqui, né? Os blocos que a gente quer e ir preenchendo, né? Então, temos esse aqui basicamente facilita de fazer isso. Isso aqui é como se fosse um carimbo, né? Então, cada carinha aqui dá uma carimbada, opa, colocando. Então, aqui esse é o tudo verde. Eu posso colocar uns matinhos aqui, vou botar uns matinhos aleatórios. Eu vou fazer o caminho aqui, né? Vou fazer o caminho de onde as tropas devem passar aqui no meu mapa. Então, digamos que vai começar por aqui. Vou criar todo esse formato aqui só para te poder, desse aqui, só para te poder definir o caminho primeiro e depois te arruma. Então, eu vou colocar esse caminho aqui simples.
Vamos começar com coisas mais simples, depois só vocês brincarem aí, criarem coisas mais complexas. Beleza, então o caminho aqui interessante. Então vamos arrumar. Então vou colocar esse aqui certinho. Chegou aqui, é uma curva, né? Então é esse. Agora é subindo, então é esse. Uma curva para direita. Agora na horizontal, curva para baixo, desce, curva para direita. E agora aqui mais um horizontal até o final. E pronto. Ctrl S. Vamos já salvar o mapa. Mais uma vez, temos que salvar lá dentro do projeto. Então, tutorial, for defense, map, aqui dentro. E eu vou dar o nome aqui de map. Mais uma vez, lembrar de ser JSON. Salvar. Beleza. E aqui agora o resto é criatividade, né? Colocar uns matinhos para decorar aqui um pouco. Beleza. Vocês podem colocar, pode criar camadas, né? Aqui, vou colocar aqui, chamar isso aqui ground, o chão. Opa, coloquei um. Vou criar mais uma camada, colocar por cima aqui, chamar de decoration. Eu vou colocar as decorações do mapa, então posso colocar uma terrinha saindo daqui. Tem umas árvores também, né? Água. Vocês podem brincar aí, decorar seu mapa de acordo com a criatividade de vocês. Pode colocar umas casinhas e tal. Tem uns coqueiros. Então tem várias coisas interessantes aqui nesse sprite sheet que a gente pode ir explorando aí, brincando, né? Vou botar aqui para outro lado também isso. É melhor usar o outro. Beleza, eu acho que aqui tá bom. Então nós temos aqui nosso primeiro mapa aqui já criado. Então vamos tentar carregar isso aqui, né, lá no projeto. Então onde tem Assets, Map. Então o image você não precisa considerar, né? Então por default ele carrega tudo aqui, tudo que tem dentro de image. Então o caminho começa a partir de map. Map barra map.tmj. Show de bola. Agora a gente tem que, não pode esquecer, né? A gente sempre esquece de declarar aqui os arquivos no pubspec YAML. Então, deixa eu comentar aqui, colocar aqui assets barra image barra map. Vou colocar um barra para carregar todos os arquivos que estão nessa pasta. Dá um Ctrl S. Então, vamos ver se ele vai. Eu acho que é. E rapaz, acho que é com S, hein? Vou renomear aqui, colocar images. Dá Ctrl S, você reconhece. Beleza. Então agora é só rodar e ver o que acontece. Vou criar um arquivozinho aqui de configuração, deixando o Linux mesmo, e vamos ver o que rola. Então vamos dar um play aqui, mas eu acho que é images mesmo, com S. Plural. Então basicamente o que fizemos aqui é então construir nosso mapa, colocar a dependência ali no pubspec.yaml e instanciar aqui o Bonfire Widget passando somente o mapa para carregar. Então vamos ver o que acontece agora aí. Teoricamente a gente tem que executar o projeto aqui e vai ter já um mapa carregado. Então já abriu aqui e tá lá. Então o nosso mapa aqui carregou bonitinho. Opa, quero mover você aqui que tá muito. E tá lá o nosso mapa bonitinho carregando. Eu quero deixar certinho aqui com o tamanho da tela, né? Porque aqui como o mapa é de 16 por 16 pixels, né? Cada quadradinho, então ele fica bem pequenininho aqui e geralmente ele fica centralizado. O componente de câmera aqui do Flame ele tem esse comportamento. Então eu quero deixar aqui certinho no mapa, sempre levando em consideração a largura, por exemplo. A largura aqui do
do jogo, né? De onde estiver executando. Então o Bonfire aqui tem umas configurações de câmera que você consegue fazer, que já faz isso para você. Então aqui câmera config. A gente pode colocar aqui move only map area. Então isso aqui ele bloqueia a movimentação da câmera para que a câmera somente se movimente na área do mapa. Então não se movimente fora do mapa ali para não ficar com tela preta ou sair do cenário. E como aqui a gente precisa aplicar um zoom, né, para ficar certinho, aqui também tem um parâmetro Initial Map Zoom Fit. E aqui você pode passar algumas configurações. Então, fazer o zoom ali para ficar corretamente a altura do mapa certinho, com a altura disponível, ou a largura. Como queremos a largura, né, porque a largura nesse mapa é maior do que a altura, fit. A gente faz um fit aqui na largura. Então, executar novamente. E tá lá, o mapa fica fixo certinho a largura, né? Então, vou até diminuir um pouquinho aqui, fica certinho. Então beleza, tá lá. Vou aumentar aqui, ver o que acontece. Ok, isso aí. Então rapidinho nós temos já o mapa aqui já carregado, já funcionando direitinho. Beleza? Simples. Boa. Agora vamos começar a colocar nossos inimigos, né? Vamos começar a colocar os inimigos aqui a saírem aqui da direita, percorrer por todo esse caminho certinho e sair pelo lado de cá. Então esse aqui vai ser nosso primeiro desafio aqui, né? Então como é que a gente faz isso? Então vamos criar uma pasta aqui, só para organizar um pouco. Chama de components. E vou criar um arquivo aqui chamado meu Deus. Eu vou usar um orc, né? Então eu vou chamar de orc mesmo. Orc. Beleza. Então, class orc extends. A gente vai criar vai ser o inimigo, né? Então, como é um tipo de jogo top-down ali, de RPG, se dá uma olhada na documentação, existe um tipo de inimigo chamado Simple Enemy. Então é ele que nós vamos usar. Simple Enemy. Abrir, fechou. Chaves. Aqui ele vai pedir para criar o construtor com os parâmetros obrigatórios. Quais são os parâmetros obrigatórios? A posição, que é onde ele vai iniciar no mapa ali, e o tamanho dele. Então, de início aqui, eu vou dizer que o tamanho dele é 16. No caso, o tamanho de cada quadradinho aqui vai ficar certinho. Mas talvez futuramente precise ajustar de acordo com o sprite sheet lá do personagem, né? Mas como a gente só quer colocar ele aqui no mapa só para ter uma visualização e conseguir configurar a movimentação dele, vou colocar ele tamanho igual ao quadradinho ali da rua, né? Do caminho. Então a posição eu vou deixar aqui realmente sendo obrigatório, necessitando passar pelo construtor, mas o size eu vou deixar aqui já fixo o tamanho que eu quero. Então eu vou criar aqui o super vector 2 all 16. Show. Vou botar um vírgula aqui para quebrar. Beleza. E aqui já consegue colocar o personagem ali no jogo, né? Eu já criei o personagem. Só que aqui não vai aparecer nada, a gente não tem a visualização dele, né? Como é que vai ser exibido ali, né? Aqui nós temos o parâmetro animation, a gente pode passar, que ele espera um Simple Direction Animation, que é nada mais do que as animações de todas as direções. Mas eu não vou colocar isso agora, eu quero basicamente colocar ele no jogo e testar como faço ele se movimentar corretamente aqui no caminho, né? Então eu posso ignorar isso por enquanto e fazer uma coisa mais simples só para visualizar ele no jogo, né? Então eu posso desenhar ali basicamente um quadrado, digamos assim. Então o que vamos fazer aqui? Então vamos subscrever o método render. Então aqui chega um bom ponto aqui para te falar sobre o game loop, né? Então todo componente aqui no jogo vai ter o método update e render, que são os elementos do nosso game loop, né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre ele. Então basicamente
todo jogo, sendo em qualquer engine aí, do mais simples como o Bonfire, do mais avançado como Unity e Unreal da vida, existe por debaixo dos panos um carinha chamado Game Loop, né? Que é como funciona tudo aqui. Então, nós vamos ter aqui algum problema aqui com o arquivo. Permitir que o site edite. Ok. Beleza. Ctrl C, Ctrl V. Então, digamos aqui que vai ser o update. Então, beleza. Vou pintar ele aqui de azulzinho. E aqui o render. Vou pintar aqui de vermelhinho. Então, basicamente, é um loop na qual a gente atualiza o componente e depois a gente renderiza. Então, finalizou a renderização, a gente volta a atualizar o componente. Então, todo jogo ele funciona esse loop. Então, no update é o momento no qual a gente modifica alguma coisa. Então, por exemplo, a posição do personagem. Digamos que no plano cartesiano o personagem está ali na posição 1, 1. Então, 1 no eixo X e 1 no eixo Y. E eu quero mover ele na horizontal. Então, digamos que chegou no update aqui, eu vou mover o eixo X para 2. Então, ele vai mover um pouquinho ali para a direita. Aí ele vai renderizar ele na direita. Eu volta 3, um pouquinho mais para a direita, 4. E assim a gente consegue perceber ali, fazer o personagem se movimentar para a direita, né? Atualizar alguma coisa. Nesse caso, ele está atualizando a posição. Então a gente pode atualizar a animação, então várias coisas ali. Então tudo no jogo funciona dessa forma. Aqui é atualizado alguma coisa, seja por interação do usuário, ou seja alguma animação, algum comportamento que precisa ser mudado ali, o estado do jogo. Depois é renderizado esse estado. Atualiza o estado, renderiza o estado. Então fica nesse loop. E esse loop ele tenta acontecer ali a 60 vezes por segundo, né? Como o Flutter ele tenta forçar ali 60 vezes por segundo ali, né? O frame rate. Então isso aqui fica tentando fazer 60 vezes por segundo. E como é que funciona isso aqui no Flame, né? No Bonfire? Então o Flame que nos dá aproveita dessa estrutura, né? Então basicamente cada componente do nosso jogo, cada elemento do nosso jogo ali é um componente. E como é que isso se comporta ali no Game Loop, né? Então digamos que cada quadradinho desse aqui, retângulozinho desse aqui, é um componente. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Ai, caraca. É um componente do Game Loop. Então tudo ali é um componente, né? Então inclusive o joystick é um componente, o sistema de iluminação é um componente, a câmera é um componente. E que são esses componentes? Basicamente é uma classe instanciada ali dentro de uma lista, né? Faz parte desse Game Loop. Digamos que cada quadradinho desse aqui é um componente. Então, quando acontece o update, para cada elemento dessa lista vai ser chamado o método update. No caso aqui, tá vendo? Então, esse método update aqui, nosso componente orc, vai ser chamado. Vai passar por cada um. Depois que for chamar o método update de cada elemento desse, isso aqui vai estar dentro de uma lista. No Flame em si não é uma, digamos, uma lista. É uma lista, mas é uma lista comum. É uma lista um pouco mais performática ali. É uma collection customizada que eles usam para poder otimizar a reordenação desses itenzinhos aqui. Mas para simplificar, é uma lista. Então ele vai fazer o update em cada um desses carinha. Depois que finalizar, ele vai fazer o render. Então ele vai renderizar passando um de cada vez. Então vai chamar um método render de cada elemento da lista ali que está composto dentro do jogo, né? Dentro do Game Loop. Então por isso que a ordenação aqui, né? A ordem desses componentes aqui é importante na hora de renderizar, né? Então como ele vai sempre passar de cima para baixo, então ele vai renderizar na tela primeiro os elementos que estão no início da lista aqui, né? Então por isso que o Bonfire ele também tem uma regra bem definida de quais componentes devem ser renderizados primeiro e quais depois, para poder justamente definir essa ordem aqui de quem fica por cima de quem, né? Porque se renderiza esse cara aqui primeiro, depois renderiza esse cara aqui, esse aqui vai ficar por cima desse, e assim sucessivamente. Então o Bonfire ele tem uma estratégia aqui, se for na documentação, bem definida de como esses componentes são renderizados, né? Aqui tem uma visualizaçãozinha aqui. Então basicamente o primeiro item a ser renderizado ali é o map.
Na verdade, abaixo aqui tem um background, né? Você pode criar um componente chamado background component, que ele vai ser o primeiro ali, vai ficar abaixo do map. Inclusive você pode fazer um parallax, né? Ele é um background component. Então ele renderiza o background, depois o mapa, depois vem todos esses elementos aqui, que são os objetos, player, enemy e decoration. E aqui tem um detalhezinho, né? Esses itens, eles podem ficar intercalando de acordo com sua posição Y no jogo, né? Então, para que isso? Justamente para a gente ter aquela sensação de que um objeto está na frente do outro. Então, se o personagem tiver uma árvore, digamos aqui, deixa eu pegar aqui. Se tiver uma árvore, digamos que essa nuvem aqui é uma árvore, e o personagem estiver aqui mais para baixo, eu quero que esse personagem fique por cima da árvore para ter a sensação de que ele está mais perto de mim, né? E quando ele estiver acima, digamos aqui assim, quero que a nuvem fique por cima. Então a nuvem tem que renderizar por cima desse cara. Então por conta disso, esse eixo, para esses componentes aqui, vão ficar intercalando de acordo com o eixo Y. Então se ele estiver muito para cima, os componentes que estão mais abaixo vão ter prioridade de renderizar primeiro para poder ter essa sensação aqui de profundidade de quem está atrás e de quem está na frente. Então depois desses componentes aqui, nós temos a iluminação, depois é renderizado o Game Interface, que tem um componente lá para você utilizar para desenhar a interface. Eu não recomendo muito você usar isso, é bom você usar o potencial do próprio Flutter, né? Então utilizar ali os widgets, é muito gostoso, rápido e fácil de criar coisas usando o widget, então você pode usar o widget, é até melhor. E por último, o último componente aqui a ser renderizado é o joystick. Então beleza? Então basicamente essa aqui é a mecânica de qualquer tipo de jogo aqui, é esse game loop aqui. Então é importante essa ordem, então por isso que as coisas são reordenadas de acordo com a necessidade. E aqui também acaba sendo um ponto legal para mostrar em relação à computação aqui, né? A gasto computacional. Então a gente tem que ter muito cuidado aí com as coisas que a gente coloca, que são executadas dentro do método update e render, né? Então se a gente colocar coisas muito pesadas para executarem no update ou no render, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir executar esse loop em 60 vezes por segundo. É assim que o frame rate de um jogo cai. Então em vez de rodar ali 60 vezes por segundo, você ter aquela fluidez da renderização, ele vai cair para 40, para 30, até 30 tá ok, não fica tão ruim assim, mas baixou de 30, ou seja, consegue fazer menos de 30 interações dessa por segundo, você já começa a perceber ali uma lentidão, um gargalo. Então qualquer jogo, inclusive você já jogou algum jogo aí, começou a dar gargalo, começou a travar seu jogo, por quê? Porque tem alguma coisa aí que não está deixando o seu game loop funcionar ali a 60 vezes por segundo, ou seu computador não tem um poder computacional suficiente para conseguir resolver esses problemas que estão acontecendo no update no render o rápido o suficiente, ou porque talvez o jogo também não seja construído de forma mais otimizada possível para que isso aconteça de forma mais performática. Cada engine, cada programa específico a jogos tem uma estratégia diferente de como configurar esse game loop aqui. Inclusive tem alguns jogos que tem um game loop paralelo que funciona a 30 frames por segundo só para lidar com colisão, para poder não influenciar nisso aqui, porque colisão é um dos cálculos que se faz ali que pesa bastante ali a parte de computação, né? E alguns jogos, então alguns engines, alguns programas de desenvolvimento de jogos, inclusive fazem um game loop à parte só para poder lidar com a colisão. Enfim, então tem um assunto bem amplo aí para falar sobre esse tipo de coisa. Então beleza, agora a gente já sabe ali o que é o game loop, beleza? Então aqui eu só quero renderizar esse cara, então vou usar só o render aqui, e aqui no o render do Flame, né, do Bonfire, usar Canvas. Então como eu quero visualizar somente o carinha ali, só para ter o primeiro contato ali para poder ver no jogo, eu vou desenhar um retângulo. Como é que eu desenho um retângulo aqui? Basicamente eu chamo Canvas, que é o que a gente está recebendo como parâmetro aqui, ó, Canvas.draw rect. Então eu vou desenhar aqui um retângulo. Ele espera um paint. Todo componente já tem por si só um paint, né? Então esse paint aqui inclusive é utilizado para poder desenhar todos os sprites e tudo mais. Vou usar ele mesmo. E aqui preciso passar um rect, que é nada mais do que a representação de um retângulo, né?
Então eu vou usar essa abordagem aqui, não, essa aqui eu não gosto muito não. Tem um LTW, isso. Basicamente você tem que passar a posição à esquerda, o topo ali do retângulo, a largura e a altura. À esquerda e o topo eu vou colocar 0, porque esse método render ele já vai renderizar de acordo com a posição do componente, então eu não preciso me preocupar com a posição dele, só renderizar que basicamente vai estar na posição onde o componente está. E a altura e largura eu vou deixar que já tem a variável interna aqui, na qual ele pega a partir do que você configurou do construtor, né? Se você passou aqui o size aqui, então aqui vai ser 16. Então teoricamente aqui já vai desenhar alguma coisa. Creio que um quadrado branco, porque o Paint, se entrar aqui, ele por default é branco, tem uma cor branca aqui. Então vamos adicionar esse cara no jogo. Como é que eu adiciono esse carinha no jogo, meu pai? Como é que eu consigo? Então vamos aqui no game, e ele tem um parâmetro aqui, Components. Uma das formas de selecionar esse componente no jogo é através desse construtor aqui. Você pode colocar ele aqui. Ou você pode criar um componente, a gente pode fazer isso mais tarde, né? A gente vai fazer isso para controlar o jogo, né? Para controlar aí a dinâmica do jogo. E esse componente que é responsável por controlar o jogo, pode adicionar ou remover elementos do jogo. Mas como a gente quer inicialmente só colocar o inimigo aqui e fazer ele andar pelo caminho, vou colocar ele aqui pelo construtor. Então beleza, importa, e eu vou colocar a posição dele aqui. Então eu espero aqui como parâmetro obrigatório a posição, altura e largura. Boa. Então qual a posição que eu quero colocar ele, né? Vamos aqui no nosso mapa. Então aqui tem os quadradinhos aqui. Opa, parei de marcar isso. Então eu quero que ele nasça, eu quero desenhar ele aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos descer aqui. Aqui deveria aparecer, né? 1, 2, 3. Aqui, dá uma olhadinha aqui nesse cantinho aqui, ele já aparece as coordenadas pra gente. Então eu quero que ele apareça aqui. Então vai ser ali no x, é o quadrado do eixo x0 e y7. x0 e y7. Só que aqui não vai ficar na posição correta, né? Aqui é a posição do quadrado, né? Nós temos que lembrar que cada quadradinho desse tem 16 por 16. Então eu vou criar uma variável aqui só para guardar o tamanho do tile size. Tile size igual a 16. Ai meu Deus, o que está aparecendo isso? Tile size igual a 16. Cadê o igual? Ixi, não quer aparecer igual mais. Boa, show de bola. Vamos tentar seguir aqui. Acho que agora eu consegui resolver. O igual estava acionando alguma função do programa de gravar aqui, estava dando treta. Mas beleza. Então aqui coloquei igual. 16 a variável. Agora a gente coloquei aqui a coordenada certinha, né? Para 0,7, que é essa coordenada aqui. Então deve desenhar aí alguma coisa ali nessa posição, né? Teoricamente um quadrado branco, né? Porque o Paint aqui, né, é branco. Por default é branco. Vou aguardar um pouquinho. Vamos esperar ele buildar. Então, por enquanto é só isso, coisa bem simples, né? Vamos lá. Show de bola. Abri o navegador aqui porque executando no Linux estava dando umas travadas loucas. Então o navegador ficou melhor. Então show de bola. Então tá lá nosso quadradinho branco, que é o componente orc aqui desenhado certinho. Pronto, agora nós queremos que ele se mova aqui ao redor desse caminho aqui certinho, né? O objetivo é fazer com que esses caras surjam aqui, vão andando até chegar no final.
E a gente quer que isso não ocorra, né? A gente vai colocar alguns personagens aqui para poder impedir que esse cara chegue até o final. Mas o objetivo desse primeiro vídeo aqui é basicamente desenhar um mapa e fazer esse carinha andar por esse caminho. Então como é que a gente faz para ele andar, né, por esse caminho? Então aqui no Bonfire nós temos um mix chamado Pathfinding. Pathfinding. Então nesse carinha aqui ele provê algumas funções relacionadas a andar em algum caminho, né? Ele inclusive existe nele um outro package, inclusive meu, que usa o algoritmo A*, na qual ele tenta encontrar ali o melhor caminho para poder chegar em algum lugar, né? Então você pode fazer ele chamar um método, que agora essa classe ganhou algumas funcionalidades, alguns métodos, né? Então move to position, esse move to position é um método do movimento. Deixa eu ver qual é o método dele. Nós temos setup, move to position, isso. A gente pode chamar aqui, por exemplo, move to position with pathfinder. Então o que vai fazer aqui? Então se tiver várias colisões, se mandar se movimentar até uma posição e entre esse seu personagem a posição que você quer que ele se movimente tiver colisões, né, no meio do caminho, ele vai usar esse algoritmo que eu comentei para poder encontrar o melhor caminho possível e vai fazer o personagem se movimentar até lá utilizando esse caminho. Mas no nosso caso a gente não quer usar isso, a gente só quer que ele se movimente ao redor através de um caminho específico que a gente quer, né? Que é basicamente o caminho nessa estrada aqui. E para isso temos aqui o move along the path. Então esse carinha aqui que a gente vai chamar. E aqui ele espera uma lista aqui de vector 2, que é a posição nada mais do que x e y aqui, das posições que o personagem deve percorrer, né? E eu quero que esse personagem execute esse movimento assim que ele é adicionado a um jogo, né? Que ele fique pronto. E nós temos aqui um método que ele pode fazer overwrite chamado mount. Então esse método aqui é chamado quando o componente está pronto, né? Está pronto, ele foi adicionado no jogo, já está pronto para ser usado. Já carregou todos os assets, todas as coisas que foram necessárias ali e já está pronto para executar. Então se vocês derem uma olhadinha aqui, inclusive no site do Flame, na documentação aqui em Game Loop Lifecycle, nós temos aqui um detalhado aqui como é que funciona o ciclo de vida dos componentes aqui no Flame, né? Então basicamente quando o componente adicional no jogo é chamado esse método onGameResize, onde ele recebe o tamanho do jogo, né? O tamanho ali da plataforma da onde está sendo executado, né? Esse tamanho aqui do jogo. Então a gente pode fazer esse resize aqui, né? O tamanho desse jogo. Depois disso é chamado método onload, que é um método inclusive assíncrono, onde a gente pode utilizar para poder carregar qualquer tipo de asset, né, que a gente precisa para esse componente antes de adicionar no jogo. Então se quiser carregar algum sprite sheet, alguma imagem que vai usar aqui para renderizar, então por exemplo, quando a gente usa as animações aqui, ele vai ser carregado aqui as animações no onload, né? Então você pode carregar alt, etc, tudo que for necessário, que é assíncrono, né, para poder que você necessite para usar nesse componente, você faz esse carregamento de download. E depois desse carinha é chamado onMount, para informar que já está pronto esse componente e ele vai ser adicionado no game loop. E assim ele começa a executar esse update render aqui infinitamente. Quando esse componente é removido do jogo ou de qualquer outro componente, vai ser chamado método onRemove. Então basicamente esse é o ciclo de vida. Então aqui, esses componentes que nem os widgets no Flutter, eles podem ter feeds, né? Então eu posso adicionar vários componentes dentro de um componente. Quando o componente pai é removido, todos os feeds vão ser removidos juntos, né? Que vai junto com o componente pai. Então é possível fazer isso também. Inclusive o próprio game, né? Que é a classe principal do jogo, onde tem o game loop, é um component que também respeita esse ciclo de vida aqui. Então aqui tem os detalhes aqui que esse carinha aqui, no caso do onGameResize, ele é executado quando o componente é adicionado no jogo e quando a interface muda o tamanho, né? Quando o jogo sofre um resize ali, né? Então quando a gente faz isso, esse método onGameResize, todos os componentes são chamados. Agora esses ciclos aqui, né? Esses métodos são chamados somente uma vez. O onload é chamado somente uma vez, o onMount entra no game loop e esse aqui vai ser chamado uma vez se ele for removido. Então aqui é basicamente o ciclo de vida de todos os componentes aqui do Bonfire. Então eu quero que ele inicie o path ali, o caminho ali, assim que estiver pronto.
Então eu vou chamar aqui nosso método move along the path. Então os detalhes desse mixing aqui, vocês conseguem ver lá na documentação, também tem mais detalhado aqui os métodos que a gente pode utilizar, métodos de configuração e etc. Então eu vou esperar uma lista aqui, então vamos passar aqui o vector 2, coordenada x, y, e eu vou querer que ele se mova, só fazer um teste até aqui. Então coordenada 6 e 7. Então 6 e 7. Lembrando que tem que multiplicar aqui pelo tile size, então vou mover ele para cá, para fora, né, para conseguir ficar acessível. Static const. Então vou multiplicar por ele. Beleza. Show de bola. E agora vamos executar. Vamos ver o que acontece. Não era para ter mandado executar novamente. O próprio hot reload na web, né, já recarrega tudo. Então bugou. Vamos dar um play novamente aqui. Esperando. Vamos lá, meu computador, me ajude. Show, caiu. Boa, tá lá. Então ele moveu pra cá. Só que aconteceu um comportamento estranho, né? Ele subiu um pouquinho e andou aqui na beira da estrada aqui, né? Isso acontece porque o Pathfinder, ele movimenta o personagem levando em consideração o centro dele, né? Então a gente deu a coordenada daqui, dessa linha, né? Basicamente a gente deu a coordenada, né? Que é o left top de cada componente, que é esse cantinho aqui. Como o Pathfinder movimenta o personagem de acordo com o centro, ele meio que movimentou aqui centralizado aqui. Então a gente pode corrigir isso aqui fácil, adicionando a metade aqui do size, né? Somando aqui o tamanho no path aqui, dando um pequeno translate ali na rota, somando a metade do tamanho do tile, que é 16, no caso seria 8, né? Então, só para ficar dinâmico, eu vou usar esse mesmo carinha aqui, dividido por 2, dividido por 2. E agora ele vai andar certinho aonde a gente quer. Boa, então já está andando aqui, agora é só completar o caminho. Então daqui ele vai para cá, 6 e 3. Lembrando, dá uma olhadinha aqui nesse canto onde está meu mouse. Quando eu coloco aqui, a gente consegue ver a posição. Ó. Então esse quadradinho aqui é o 6 e 3. Então, copiar aqui, colar. 6 e 3? Agora fiquei na dúvida. Isso, 6 e 3. 6 e 3. Depois 12 e 3. 12 e 3. Depois 12 e 7. 12 e 7. Depois 19 e 7. Na verdade eu quero que ele fique depois da tela, né? Saia da tela. Então eu vou colocar 27. X20. Não, 7. Então vamos salvar. Vamos ver aqui qual vai ser o comportamento. E tá lá. Então nosso componente aí vai andar certinho pelo caminho que a gente configurou ele. Então ele colocou essa linhazinha azul aqui, que é um comportamento default do Pathfinder, né? Então a gente pode remover ele. A gente pode chamar um método de configuração dele, que é o setup pathfinding. E aqui tem alguma, aqui esse parâmetro line path, né,
passar falso. E já vai sumir com aquela linha. Então, show! Certinho, nosso componente já está surgindo aqui. E já está percorrendo o caminho que a gente quer que ele percorra. E saiu até o final. Eu quero que o personagem surja aqui, né? De fora da tela. Eu não quero que ele se... Vai ficar mais certinho, né? Então ele começa menos zoom. Então ele começa fora da tela e vai surgindo, né? E quando a gente faz isso, acontece uma coisa estranha. O personagem não aparece, ele não se movimenta. Por quê? Porque existe um mixing que é responsável pelo movimento dos componentes aqui, chamado Movement. E esse mix só movimenta os componentes quando eles estão visíveis em tela. Isso por conta de performance, né? Então, imagine um mapa um pouco maior, principalmente de RPG, ou até de plataforma que pode ser maior na horizontal. Imagine vários componentes ali tentando fazer movimentos ali, enquanto não estão sendo visíveis na tela. Então, sem necessidade, né? Isso é desnecessário, a gente está gastando poder computacional ali, movimentando componentes que não são visíveis em tela. Então, para poder aumentar a performance do jogo aqui, só se movimenta os personagens que estão visíveis aqui no jogo. Mas, nesse caso, a gente quer que esse componente consiga se movimentar, mesmo não visível. Então, a gente pode desabilitar esse recurso. Então, é só a gente aqui. Tem aqui Movement, Only Visible, marcar como falso. Salvar. E agora ele consegue movimentar. E aí saiu de lá bonitinho. Percorre todo o caminho. Certinho. Show de bola. Então era isso que nós tínhamos para esse vídeo. Então no próximo vídeo nós vamos começar a adicionar os personagens aqui que vão defender essa rota, esse caminho, né? Então a gente vai colocar ele aqui na tela, conseguir dragar ele, como é que a gente consegue arrastar o personagem, né? Colocar na posição que a gente quer, iniciar o jogo. E esse carinha tem que atacar, né? Esses inimigos que estão passando aqui, removendo vida dele. E após morrer, sair do jogo para poder impedir que esse inimigo consiga chegar até o final. Então isso aí vai ser assunto para o próximo vídeo. Não sei se vai dar para fazer em um único vídeo, mas será o próximo objetivo aí do próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção, pela paciência de vocês aí, por terem me escutado por todo esse tempo. E valeu!